Irmãos, da paz do Senhor a todos. Sou o Diácono Ziltônio, da Igreja Ação Evangélica, e nesta manhã, não sei se você vai ver o vídeo de manhã, de tarde ou de noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você, a paz do Senhor Jesus. E vamos meditar aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo, a gente vai estar para esses 27 a 31, amém? E diz assim, pega sua Bíblia, abra aí, e diz assim, o tema é Jesus anda sobre as águas. No capítulo 27, Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Essa parte, essa palavra, é uma palavra que me chamou a atenção. Por quê? Porque ela expressa o poder de Jesus e ele expressa também o que você, crendo naquela palavra que Jesus diz, vem, você obteve a vitória. Aconteceu de Pedro crer. Pedro creu. Amém. Pedro foi. Mas ao passar, a ventania, o vento, ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Não é assim na nossa vida. Não é assim com a nossa vida espiritual. Quando a gente começa com aquela fé, com aquela vontade de vencer na igreja, aí a gente vai, Jesus vem, aí você vai com toda a sua fé. Mas de repente você afunda na fé. Mas por que você afunda? Porque você olhou as circunstâncias da vida. Você não botou os olhos para Deus. Você olhou as circunstâncias, as ventanias da sua vida. A ventania de problemas, ventanias de dificuldade, ventanias de vícios, ventania de tantas as coisas, tantas as ventanias. Mas você olhou para a ventania. Quando você olha para a ventania, quando você olha para a circunstância, automaticamente você vai afundar. Mas quando você olha para Jesus, Jesus disse o quê? Você pode observar no capítulo, tem de bom ânimo, no capítulo 27. Mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, ou seja, tem fé, tem bom ânimo, vai dar tudo certo. Deus disse para você, vai dar tudo certo, tem bom ânimo. Sou eu que estou te falando, o grande eu sou, o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode fazer o impossível se tornar possível, porque era essa a situação. Como é que você vai andar sobre a água? É um impossível, isso é impossível. Então Deus disse, vem, tornou o impossível humanamente para o possível para Deus. Então do mesmo jeito acontece com a sua vida. Quando você crê, quando você ouve a palavra e obedece, você pode observar que ele andou. Ele andou. O impossível aconteceu, o mais difícil aconteceu, que foi ele andar. Mas a dificuldade, a ventania, ele submergiu, ele começou a afundar na fé. Isso acontece com tantas pessoas. Começam escutando a palavra, começam obedecendo a palavra, mas de repente as circunstâncias das ventanias, da tempestade da vida, ele dá ouvido, ele tira o foco. Não podemos tirar o foco de Jesus. Não podemos tirar o foco. Jesus, vem. Ele fez prova e Jesus diz, vem. Do mesmo jeito que acontece hoje, você pode fazer prova de Deus. Deus, eu quero. Venha. Ele está mandando você ir. Mas para isso, você tem que obedecer a palavra dele. Qual foi a palavra dele? Vem. E Pedro foi. No capítulo, Pedro respondeu no 28, diz assim, respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda eu ir contigo sobre as águas, se és tu. Ou seja, ainda teve um pouco de dúvida. Do mesmo jeito acontece no dia de hoje, na igreja. A gente muitas vezes diz, Senhor, és tu mesmo. Jesus disse, se és tu, manda. Então, ele provou a Deus, ele pediu prova, se és tu, ele tinha uma dúvida. És tu mesmo? Se és tu, manda. E no capítulo 29, Jesus disse, Jesus, vem. Nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Jesus está dizendo para você, venha para a igreja.
Eu vou mudar a tua vida. Venha para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque isso que Deus fez foi o impossível se tornar possível. Essa passagem é tremenda, porque é impossível, irmão, você andar sobre as águas. Como é que você vai andar sobre as águas? O impossível se tornou possível na vida de Pedro, porque ele creu, porque ele ousou a crer. Então ele diz assim no capítulo 9, Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, o milagre aconteceu, a bênção aconteceu na vida dele. Ele creu e ele foi. E ele andou. Ou seja, o impossível aconteceu. O impossível acontece. Muitas vezes as pessoas não entendem que Deus quer fazer o impossível na tua vida. E Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o que você, talvez, o irmão não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Deus vai fazer você andar em cima desse problema. Deus vai fazer você andar em cima dessas águas. Deus vai fazer a diferença na tua vida. Creia. Obedeça a Ele. Vem. Vai para a igreja. Muda a tua vida. Obedece. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele vai fazer, meu irmão. Creia. Creia que o milagre vai acontecer. Deus pode todas as coisas. Nunca esqueça. Eu sou. Ele falou. Eu sou o grande eu sou. Fora de mim não há outro. Só existe Deus. Se Deus não fizer, se Deus não fizer a sua vida mudar, eu digo a você que é impossível Deus não fazer. Por quê? Eu tenho certeza que você conhece um crente. Eu tenho certeza que você conhece um evangélico. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa de Deus da sua vida. Aí essa pessoa, você vai observar a vida dele. Não precisa você fazer nada, só observe. Quando ele começou a ir para a igreja, como era a vida dele e como é a vida dele hoje. Eu tenho certeza que você conhece essas pessoas. Sabe o que foi isso? Jesus disse, vem, e ele foi. Jesus disse, obedeça, e ele obedeceu. Só depende de você. A Bíblia diz que ele põe dois caminhos, a bênção e a maldição. E ele diz, escolhe a bênção e viva. Ou seja, Deus está mandando você ir até ele. E o milagre vai acontecer na tua vida. No capítulo 30, para a gente encerrar essa pequena devocional, tenho certeza que Deus está falando ao teu coração, irmão. Reparando, porém, a força do vento, ele teve medo. E começou a subir gritando, salva-me, Senhor. Essa parte aqui, né, falei da parte da fé, que ele creu e foi. Agora vamos na parte da dúvida. Ele duvidou, irmão. Nunca duvide, meu irmão. Nunca duvide. Jesus disse assim a ele, ó. Respondeu, porém, com a força do vento, teve medo e começou a descer, começou a afundar. Mas por que ele começou a afundar? Porque ele teve medo. O medo, meu irmão, é uma fé negativa. O medo é o que faz você fracassar. Você não pode temer. Não pode. Ele teve medo e desceu. Porque o medo, no livro de Jó, no capítulo 32, diz assim: o que me temeu me sobreveio. Então, quando você teme, você atrai uma fé negativa. É uma fé negativa. E a fé negativa se torna tão forte como a fé positiva, como a fé em Deus. Então, no livro de Jó, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo Jó 3:25, depois você lê. Jó diz assim: porque o que eu temia me sobreveio e o que me receava me aconteceu. Ou seja, você não pode temer. O que ele receava? Jó era um homem de Deus, mas temia perder os seus bens, talvez temia perder a sua família. E aconteceu. Mas aconteceu com um propósito. Tudo que Deus faz na sua vida tem um propósito para você mudar a sua situação. E veja o fim de Jó. Veja as bênçãos que Jó conseguiu tudo em dobro. Se ele era o homem mais rico, ele passou a ser o homem dobrado mais rico do Oriente naquela época. Aí encerrando, irmão, reparando-se, porém, na força do vento, no capítulo 30, no versículo 30, aliás, 14 e 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a gritar: Senhor, salva-me! Ele começou a gritar. Aí no 31, prontamente, Senhor Senhor Jesus estendeu a sua mão e tocou e disse: homem de pequena fé, por que duvidasses? Aqui é a chave, meu irmão. Aqui é a chave. Por que duvidasses? Ou seja, o impossível, o mais difícil ele fez, que foi andar. Mas a partir do momento que ele duvidou, ele afundou. Aí Jesus, por que duvidasses, homem de pequena fé? Então, meu irmão, não duvide que Deus vai fazer. Amém?
coloca a mão no teu coração, fazer uma pequena oração para você. Que Deus possa te abençoar nessa devocional. Eu vou fazer outros vídeos, mas esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que você goste. Espero que você goste, amém? Teve alguns errinhos, porque também eu não sou profissional, mas o que vale é passar essa mensagem para o teu coração, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, eu te entrego, Senhor, nas tuas mãos, essa pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Não sei, não conheço com Senhor, a dificuldade dela, mas, meu Deus, chama ela, Senhor. Ajuda ela, conforta ela, Pai. Como Pedro teve aquela fé, não faz ela duvidar do teu poder, Pai. E abençoa a vida dela, abençoa a família dela. Que ela possa se encontrar contigo, que ela possa andar sobre os problemas, como Pedro andou sobre as águas. Que o Senhor possa o impossível se tornar possível nessas vidas, Pai. Eu oro e abençoo todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu abençoo de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém? E se você quiser fazer uma visita, a gente congrega na João Varig, ali na principal da João Varig, certo? Vizinho ao Lava Jato do Grau. Você será muito bem-vindo lá. Vai ter a ministração muito abençoada. A gente tem cultos na quarta-feira. A gente tem culto na quarta-feira, que é o culto de oração, às 7h30. E temos também no domingo, a partir de 6 horas. Temos o culto das senhoras na quinta-feira, à tarde, culto de oração só para mulheres. E temos nosso evangelismo, que é na sábado, 4 da tarde. Eu, com meus irmãos, estaremos lá. Amém? Fica com Deus e que Deus possa te dar um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém?